O que fazer para afrouxar as amarras sociais e cutucar as feridas protegidas por cascas invisíveis? Eu, particularmente, não vou responder essas perguntas, porque o filme Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, estrelado por Emma Stone brilhantemente, responde muito bem e ainda deixa muitos questionamentos pelo meio do caminho. Assisti esses dias esse filme e, antropologicamente falando, esse filme precisa de um amadurecimento e de uma maturação, porque é a mesma coisa que a personagem faz. Desde o primeiro momento, Emma Stone se propõe a fazer esse papel cirúrgico de maturar as ideias, de fazer com que ela seja a própria experiência. Ela é uma experiência viva. Então, a protagonista, ao decorrer do longa, se propõe a desenvolver-se a si mesma como ser humano. A protagonista Bella Baxter, jovem adulta que foi trazida de volta à vida pelo cientista Godwin Baxter, faz um experimento e uma troca muito parecida com o filme Frankenstein. Tal como a recém-nascida, o desenvolvimento pessoal da Bella traz alguns questionamentos, algumas ideias e desperta o interesse ao mundo, e esse interesse mostra um certo deslumbramento e um despertar de uma certa curiosidade da Bella, que viaja e desbrava as fronteiras necessárias para uma experiência libertadora e de igualdade. Falando um pouco de roteiro e edição, o Yorgos Lanthimos é um cara mordaz, digamos assim, porque ele consegue fazer com que o espectador seja sua plateia. Não só uma simples plateia, é uma plateia científica, e a põe num cenário de anotação. Ele, juntamente com o Tony McNamara, que é o seu roteirista, faz com que o ponto de interesse do filme exista nas curiosidades humanas, um alento às curiosidades humanas, de diversas maneiras. O Yorgos se abstém de quaisquer preconceitos e se propõe, tanto quanto o próprio Godwin Baxter, a realizar uma aula de anatomia sobre o comportamento humano e sobre os tratados socialmente firmados. Nesse ponto, o diretor é fundamental na sustentação de um processo socrático de geração de ideias, quase que por tese e antítese. Ele mostra dessa forma que o molde social tenta encaixar em formas muito justas que eu digo muito curtas para encaixar com todas as pessoas, padronizadas, à força. E tentam retificar a nossa existência em uma certa ideologia que é singular e dual ao mesmo tempo, sendo assim tão característica. Desse jeito, o acender e o apagar da chama do novo nesse filme é muito bem explorado por meio de alguns diálogos que por muitas vezes passam como despretensiosos, mas às vezes são formadoras de uma ideia real e pautada numa certa materialidade. O roteiro nesse filme é rápido demais, é astuto e é ácido também. Ele transmite a sensação de um ensaio. Está sempre voltado aos diálogos e completando aquele desejo insaciável dentro do espectador de entender um pouco mais sobre a interação da Bella com o mundo exterior e com o meio que a circunda. Eu, particularmente, não vi o tempo passar enquanto eu assisti o filme. Talvez isso seja porque exista um interesse muito grande por minha parte, até pelos critérios, vários outros, que são lindíssimos cinematograficamente, e por ser dividido em tópicos, o filme é muito bem ritmado e lembra as características dos cinemas de época. Por fim, o roteiro também é recheado de subtextos e de ideias escondidas, em que até mesmo um olhar ou um pé se mexendo numa cama, fazendo com que a gente entenda que é algo desnecessário mostrar só um pé se contorcendo numa cama enquanto se espreguiça, ou mesmo a expressão de uma dança em acordes meio dissonantes, repetitivos, altos, descoordenados, dando a transparecer a Vera mesmo, o mundo como ele é, caótico. No entanto, tenta ser vivido com controle, dentro da entropia do universo. E, em termos de história, isso funciona muito bem. Até o segundo ato, mais ou menos. Segundo ato para quase o finalzinho do filme. No terceiro ato, o filme naturalmente dá uma pausa. Ele pausa para que a gente consiga entender a Bella como uma pessoa que precisa sentir a ausência. E para fazer com que ela sinta essa liberdade, ela precisa sentir primeiro a ausência. Então, quando descamba para esse lado, é muito grande a participação de enfrentar os dilemas passados e os traumas de outrora, para que ela consiga superá-los de uma forma efetiva, ou mesmo entregar-se a eles.
Então é imprescindível esse terceiro ato, embora não tenha me cativado tanto, mas é necessário. O filme como um todo, ele tem atuações muito marcantes. Vamos começar pela atuação da Bella. Bella Baxter representa a personagem que bebe de várias fontes e que busca instrução. Naturalmente, a gente percebe uma construção análoga à descoberta do próprio eu e do inconsciente freudiano. Dentro do filme, é perceptível contextos de maneira similar aos entendimentos que vão desde a representação da animalização do ser humano, da parte crua, do desejo, dessa curiosidade aflorada, né, pela tragédia, pelo sangue, ao mesmo tempo que pelo fetiche corporal mesmo. Isso chega até a ser um pouco bizarro, talvez, mas estranhamente normalizado. O interno ao corpo se mostra como, inicialmente, uma área de grande empolgação, de curiosidade, e ao mesmo tempo ele se perde numa certa repulsa, uma reserva. E a personagem da Emma Stone consegue muito bem intercalar nessa dubiedade, nessas áreas que são circunscritas, mas que passeiam muito bem, que ornam muito bem dentro do contexto do filme. Ao mesmo tempo, Bella se reconhece como um ser de carne e osso. Ela consegue unir dentro dela princípios nos quais ela consegue entender-se como uma pessoa, como um animal e como um ser pensante, quase que uma filósofa. Isso transborda para o telespectador, demonstrando um ser que ri, que chora, que faz sexo, que defeca, que tem asco, que ama, que sente repulsa. Nesse mundo no qual tudo é meio que permitido, na verdade nada é permitido. Os julgamentos, as restrições, cerceamentos sofridos pela personagem principal encaminham a trama para uma camada além, ao passo que o próprio desenvolvimento é reconhecido pelo andar, pelo vestir, pelo falar da personagem. A gente também pode destacar com grande maestria as atuações do Willem Dafoe como Godwin Baxter, ou apenas God, ou Deus, talvez propositalmente, e a de Mark Ruffalo também, que é o Duncan Weddenberg, advogado de mesquinho, mas de nome chique, que tenta ser demonstrado como um fanfarrão dentro do filme. Nesse caso fica clara aí a relação entre o desejo e a posse / restrição, demarcação, nessa atuação esplendorosa do Mark Ruffalo. Eu adorei, eu achei super caricato, e essas relações revelam meio que uma hipocrisia no próprio discurso dele. O personagem meio burrinho também. O Mark tem essa característica meio aflorada pelo desejo de amar, sem as pretensas amarras do mundo civilizado, mas ele sempre acaba fugindo desse discurso quando ele é defrontado com o próprio discurso. Então é algo muito contraditório, mas ao mesmo tempo faz parte do discurso do Mark. Nessa sociedade que fala, mas não pretende. A atuação do Mark Ruffalo é completamente no ponto. É desvairada, como deve ser, e completamente tomado pela gana de manutenção do status quo. Com a contradição característica, existe grande relação entre essas ideias e o seu fazer no mundo, bem como a própria noção de amor, loucura do homem másculo que tenta a todo custo fazer com que a donzela esteja a salvo, sem salvar a si mesmo. Já o Willem Dafoe é precisamente positivista conformado. Ele possui uma postura voltada aí à ciência a todos os custos. Até as maiores das suas preocupações são sempre voltadas para a área científica. E isso é representado inclusive no macro, com a postura altiva e impessoal que faz dele experimento e também experimentador da própria natureza em constante mudança. O ator, que é marcado por seus papéis meio dramáticos, vilanescos, dá uma contribuição com um arco simples, mas também bastante profundo. Algumas falas marteladas e com jargões científicos ou metáforas científicas são perfeitamente fixas pelo roteiro, e isso para mim é uma clareza de que o filme é planejado do início até o fim. Agora falando sobre fotografia e design de produção, montagem, para mim essa é a minha categoria favorita. A fotografia desse filme consegue unir perfeitamente, na minha visão, cada ideia já passada anteriormente. Inicialmente a gente vai falar sobre paleta. A paleta ela é mista, porque ela consegue iniciar com os tons acinzentados e ela transita como se fosse a intenção de a gente catalogar cada novo aspecto da personagem. Isso acaba dando ao filme um caráter estético muito marcante desde o começo. Sem contar na proposital variação entre os planos. Enquanto a gente está visitando a casa do Godwin Baxter, a gente nota planos centrais e neutros, sempre dando a impressão de que quem assiste está junto ali,
tá tipo no mesmo plano mesmo, dando a impressão de que quem assiste tá com a intenção de perceber a mudança de comportamento da protagonista e ao mesmo tempo anotar tudo. Ao passo, quando a gente vai realizar a abertura para o mundo externo, né, o mundo colorido, digamos assim, realmente a escala colorida lembra quase que o mito da caverna de Platão, porque quando eles saem da caverna, a Bella consegue enxergar, tocar, sentir o que não conseguia antes. Ela explora o mundo não só como mais alguma experiência, porque explorar o mundo não é só uma experiência. Então, a fotografia repassa um ideal quase que onírico. As nuvens em formato perfeitinho, idealizado, com cores sempre muito saturadas, aquela coisa muito exagerada, conformidade com a paleta sempre. Toda a arquitetura grega, variando entre a modernidade neoclássica, moderna e contemporânea, tem uma mistura de sentimentos, de cores, de sabores também. Tudo isso com a lente olho de peixe, muito característica bem no centro da tela, ressaltando a parte central. E lembra muito, inclusive, o filme da Amélie Poulain, com a diferença que, por vezes, essa lente se enquadra em cantos de parede, no centro, em movimentos sincronizados, né, com os personagens. Então, ele abarca uma grande diversidade de escopos enquanto a protagonista se desenvolve. Ou seja, quando a personagem se move, a câmera vai junto. E isso é uma característica muito marcante desse diretor. Sempre é importante ressaltar também a ideia da libertação que o longa coloca, agora falando um pouquinho sobre montagem, só para não esquecer. Quase que um fundamento crucial em toda essa direção de arte, porque juntamente com a montagem, que embora seja visualmente uma liberdade teorética, aos poucos são percebidas algumas variações anímicas dentro da personagem. A personagem, além de amadurecer como pessoa, fisicamente ela amadurece em comportamento, vocabulário, na forma que ela se relaciona com o mundo e na forma como ela revê os próprios ideais sem prévios julgamentos. Isso em tudo em conformidade com a metamorfose que esse filme se transborda. A parte mais polêmica desse filme vem a calhar sobre o sexo. Principalmente o sexo e o que o ser humano vê sobre o sexo. Muito se pergunta aí com a necessidade, meu Deus, muita cena de sexo exacerbada, mas eu vou deixar aqui um questionamento. Por que no cinema não se pode saturar essa ideia? Por que o sexo não deve ser tratado? Sabe? Isso vem muito na minha cabeça. Por que o gozo e a catarse ela não pode ser colocada no cinema como ideia de naturalizar isso? Assim como os realistas fizeram. Esse filme, eles não só traz abertamente essa mesma pergunta que eu coloquei aqui, mas ele também responde com atitudes. A partir do momento que ele se priva do sexo, né, que se priva a protagonista do sexo, se cerceia a capacidade das pessoas de entender o sexo como algo tão natural quanto, por exemplo, caminhar numa praça. Então, são viradas algumas chaves de consciência muito perigosas. E isso dialoga com a segunda camada do filme, a camada de interpretação, que é espetacularmente colocada pelo diretor. Já que interpola aí com a parte mais filosófica e menos prática do filme, que está sendo mostrado visualmente e o que está sendo colocado como subtexto. Então, se a gente voltar novamente às teses freudianas, né, que eu coloco tanto, a gente pode concluir que se a gente burlar as vontades e a gente reprimir as nossas próprias intenções, isso é meio que incrustado na gente e é colocado lá no fundo do poço do nosso subconsciente, e isso vai acabar voltando em forma de trauma, por exemplo. A Bella, nesse ponto, é a consequência de uma vida de privações já. Então, a formação identitária dos novos caráteres dela são moldados de maneira forte. Assim que ela percebe que tais regras e tais formas de conduta não cabem mais. Então, um osso, quando quebra, ele regenera e regenera muito mais forte. E é assim que o filme tenta tratar essas metáforas, as experiências, né, que o Goldwyn faz, são exatamente isso. Os experimentos, um após o outro, são formas da gente entender a diversidade de maneiras de construção que um indivíduo pode tomar quando passa por um trauma, quando passa por uma separação, quando passa por um relacionamento tóxico, ou o que quer que seja. Por isso, é muito difícil você encaixar alguns indivíduos, como a própria Bella, em uma realidade controlada como é o laboratório, a casa do Goldwyn Baxter. É muito difícil você colocar ela num patamar desse, já que a própria existência não cabe mais num padrão de opressão e de controle.
Dito isso, no meu ver, fica a reflexão de que esse filme é bastante construtivo. Ele não é só construtivo, como ele também é bastante realista. Ele toca em pontos que muitas pessoas só chegam perto de tocar. E ele não tem medo disso. Ele não tem medo de tocar de forma nenhuma. Ele fala bastante sobre essa questão da mulher como um ser pensante e tudo mais, mas além disso, ele fala de como a gente não tem escolha para algumas coisas, sabe? Ele dialoga muito com como principalmente o ser humano mulher não tem muitas escolhas. E a Bella, pelo fato dela ser um indivíduo forte, que já passou por essas camadas muito profundas, inclusive o filme trata isso muito bem, já passou por certas privações de liberdade, você tem aí nessa personagem um certo esvaziamento. E ao renascer, a personagem se permite fazer de tudo, ela não se priva de absolutamente nada. Então, eu acho que esse filme é meio que um convite a gente viver de uma forma que a gente não se prive de fazer o que a gente acha que é correto, de pensar da forma que a gente acha como é correto e de questionar padrões vigentes, de questionar, de bater e de cutucar a ferida, como eu tinha falado. Acho que dentro das mais diversas camadas do filme, a gente pode deixar ela bem padronizada nesse ponto e principalmente falar de como algumas seções da sociedade são mais afetadas ainda por isso. São áreas da sociedade que não escolhem nascer, que não escolhem o que vão comer, que não escolhem nada. Ele toca nesses pontos também fazendo com que as pessoas ao redor da própria protagonista sejam intercaladas com diversos tipos de opiniões. E a protagonista trilha o seu caminho, sendo uma pessoa que já foi privada, mas que também está conhecendo o mundo não de uma forma negativa como ela pode conhecer. Ela tá se conhecendo como uma pessoa que quer contribuir e de que quer ser propositivo, diferentemente de outras ideologias que ela pega no meio do caminho, de pessoas que chegam no caminho dela e que falam que o mundo é triste, que os homens são maus. Beleza, mas em que ponto está a natureza humana que a própria Bella conhece tanto? Em que ponto pode ela se reconhecer naquilo que ele está falando? Ela não se reconhece. Ela reconhece que ela fica revoltada com aquilo. Ela reconhece que ela não gosta daqueles padrões. E ela não precisa segui-los. E isso é o que mais me chama a atenção. O filme fala disso tudo sem precisar falar disso tudo. Porque ele deixa isso tudo no âmbito visível. Assim como a água é como é, o filme é como é. Ele mostra a Bella como um ser humano que questiona e tenta seguir buscando diversas redes de apoio. Então Bella surge e se fortalece, assim como a própria metáfora que eu já tinha citado, do osso quebrado. Eu acho que em todos os momentos desse filme, a palavra que mais me descreve é engajado. Eu nunca estive tão engajado quanto nesse filme. Esse filme me proporcionou uma série de sensações que colocaram bem na mesa qual é o papel, primeiro, do cinema, o que a gente pode fazer para ressignificar a própria vida, como ressignificar questões muito importantes inerentes ao ser humano e também que o ser humano, no fim de tudo, ele não é proibido das coisas. Ele é coibido. As pessoas fazem regras e as descumprem, mesmo que moralmente, mentalmente, e é exatamente isso que o filme quer passar. E por vezes essa régua moral é alterada de indivíduo para indivíduo. Existem indivíduos que podem ter o seu discurso mudado, que podem pegar um certo discurso, adotar para ele, mas fazer exatamente o oposto. E a Bella é exatamente isso. A Bella é o exemplo nu e cru mesmo de que a ideologia que você tem, ela pode sim se modificar, ela pode mudar e ela pode ser adaptável e ela também pode fazer com que você evolua e não você ter uma certa convicção e manter ela até o final e ficar com essa sensação de que você é o dono do mundo e ao mesmo tempo você não se permite fazer nenhum tipo de desenvolvimento pessoal, enquanto a Bella faz todo tipo de experimento, físico ou não, nela mesma, para conseguir contemplar todas as coisas que ela precisa como pessoa, que vão muito além de simplesmente cenas de sexo. Não, fala sobre o ser humano, ele dialoga com o que o ser humano tem para oferecer. Não tem natureza, é aí que está o ponto. O ser humano não tem natureza, a natureza é construída e é moldada em cima dele. Ele não escolhe nem nascer. Esse filme é uma obra de arte. Minha nota para ele é 10. É um dos fortíssimos candidatos ao Oscar. Eu não tenho dúvida de que vai pegar pelo menos 7 prêmios nesse Oscar.
Já vi outros vários aí nessa lista de premiações, mas esse é um fortíssimo candidato a abocanhar diversas. Então fica aí minha indicação, é um filme nota 10, excelente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de dar o likezinho aqui, de me seguir, me acompanhar nas redes sociais e seguir também o Café Cinema, que é um projeto novo, esse agora que a gente está começando, mas tenho certeza que a gente vai conseguir manter pelo menos um padrãozinho de qualidade. Não vou prometer postagens diversas, mas prometo pelo menos um padrão de qualidade que vocês merecem. É isso. Valeu!